Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba o programa Araçatuba 100 anos. Este programa, idealizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, vai entrevistar durante todo este ano de 2008 personalidades dos mais diversos segmentos sociais e das mais diversas atividades que, a seu modo, ajudaram a construir a história do nosso município. É um programa idealizado em função da comemoração do nosso centenário neste ano de 2008. E hoje o nosso entrevistado aqui no estúdio é Dom Sérgio Kchev, bispo de Araçatuba. Dom Sérgio, primeiro já é meio difícil pronunciar o sobrenome do senhor, Kchev, não é? De onde que é a origem do seu nome, Dom Sérgio? Eu nasci em Palmeira, no estado do Paraná, e ali naquela região houve uma migração muito grande de poloneses no final do século retrasado. E meu pai nasceu em Prudentópolis, numa região onde tem, inclusive, igreja de rito ucraniano. E esse sobrenome é polonês. Eu nasci em Palmeira, no Paraná. Minha mãe é descendente de alemães. E ali eu vivi a minha infância. E depois encaminhei os meus estudos, respondendo também ao chamado de Deus, para fazer a filosofia e a teologia, respondeu a minha resposta para o ministério sacerdotal. Tá certo. O senhor foi convidado naturalmente para falar um pouco sobre a história da Igreja Católica aqui em Araçatuba, não é? Mas logicamente a gente gostaria de saber um pouco mais da sua vida, o senhor como bispo de Araçatuba, não é? Quando é que o senhor ingressou no seminário, Dom Sérgio? Eu estudei 4 anos no seminário menor dos padres estigmatinos em Rio Claro, Ribeirão Preto, na década de 60. E depois eu voltei para casa, fiz o 2º grau, fiz faculdade e em 1979 eu voltei novamente para os padres estigmatinos, em Campinas, e estudei teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E em 1982 deixei a congregação e me transferi para a Diocese de Assis, onde Dom Antônio de Souza me acolheu, e lá eu fui ordenado presbítero. Então eu sou padre desde 1983. De 83. Nesse ano eu estou celebrando meus 25 anos de ordenação presbiteral, como sacerdote. O senhor é padre secular, que a gente chama? Eu sou padre diocesano. Diocesano, isso. O padre secular, o padre que pertence, está incardinado numa diocese. Eu trabalhei, antes de ser nomeado bispo aqui de Araçatuba, eu trabalhei 20 anos na Diocese de Assis, sempre incardinado na Diocese de Assis aqui no estado de São Paulo. Tá certo. Agora, o senhor também estudou fora do Brasil? Eu estudei depois como padre, já em 1992, eu fiz uma especialização teológica, em teologia sistemática, antropologia teológica, em Roma. Estudei 2 anos e meio no Instituto de Espiritualidade dos Carmelitas, em Roma mesmo. Perfeito. E quando é que o senhor se tornou bispo? Eu fui nomeado bispo no dia 26 de maio de 2004 e fui ordenado bispo no dia 14 de agosto. E tomei posse aqui em Araçatuba dia 29 de agosto. Esse mês, portanto, eu estou comemorando 4 anos, comemoro 4 anos de presença já aqui como bispo em Araçatuba. Quer dizer, a sua primeira diocese, o primeiro bispado é Araçatuba, então. Araçatuba, sim. O senhor foi ordenado e já veio para cá? Já fui nomeado diretamente para ser bispo titular de Araçatuba, segundo bispo de Araçatuba. Tá certo, tá certo. Agora, Dom Sérgio, hoje a diocese de Araçatuba, quantos municípios ela abrange? A diocese de Araçatuba hoje, ela é constituída de 19 municípios. Vai aqui de Coroados, Brejo Alegre, Birigui, até Castilho, seguindo aqui a Rondon. São 19 municípios, dá um total de 32 paróquias e tem uma reitoria aqui em Araçatuba, a reitoria Santa Rita. Esse é o conjunto da diocese hoje. Ela foi desmembrada da diocese de Lins. De Lins, isso. É o que a gente vai falar agora, né? Hoje, então são 19 municípios, mas logicamente no início do século passado, 1908, quando surge Araçatuba, a cidade de Araçatuba, né? A partir praticamente de um vagão na beira da estrada, na estrada de ferro da Noroeste, a situação era realmente outra, com relação certamente à Igreja Católica era assim.
É isso que eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco. Como é que foi o início da Igreja Católica aqui em Araçatuba? Desde esses primórdios, os padres já estavam aqui na região? Nós estamos comemorando este ano o centenário da Arquidiocese de Botucatu. Ela foi fundada juntamente com outras dioceses do estado de São Paulo em 1908. Então estamos comemorando 100 anos. Também os capuchinhos comemoram 100 anos da chegada deles em Penápolis, aqui, a cidade vizinha nossa. Os inícios da ação da igreja aqui em Araçatuba se deram através dos capuchinhos que se instalaram há um século em Penápolis. E eles atendiam essa região a partir de Penápolis até Três Lagoas. E evidentemente que essa região aqui de Araçatuba era atendida pelos padres capuchinhos. Eles instalaram um curato, um centro de catequese em Penápolis, para atender sobretudo, dar um atendimento aos índios na região. Mas é claro que na medida que eles foram dando esse atendimento, eles encontravam também com outras pessoas que foram se instalando na região e davam também esse atendimento às populações aqui. E Araçatuba foi premiada inicialmente com o trabalho dos padres capuchinhos. A gente ouve falar nos relatos históricos aqui, Frei Felicíssimo, né, que é dessa época. Sim, o Frei Felicíssimo, nos relatos que nós encontramos, do relato da Cúria dos Capuchinhos, ele, segundo os relatos, terá celebrado a primeira missa no dia 5 de setembro de 1912, aqui em Araçatuba, mas ainda não havia capela nessa época. Ele estava voltando a Três Lagoas, indo para Penápolis, e há um registro de ele ter celebrado a missa aqui nesse dia 5 de setembro, segundo os dados históricos, era uma quinta-feira. Mas depois há também no livro tombo da Catedral aqui de Araçatuba os registros da primeira missa na primeira capela de Araçatuba, que foi dedicada a Santo Onofre, e aí já foi o Frei Ricardo de Deno que celebrou essa primeira missa, e o registro é de 25 de março de 1915. Então, é nesse período inicial da história de Araçatuba. Nessa época moravam aqui alguns pioneiros, famílias pioneiras que chegaram, né, tem vários, inclusive nós entrevistamos alguns aqui, né, dessa época que a cidade realmente estava em seu princípio. A igreja então tem uma memória, porque o que acontece, Dom Sérgio, é que Araçatuba, infelizmente, perdeu muito da memória. Se a gente vai buscar registros, por exemplo, em jornais, esse tipo de coisa, é uma dificuldade muito grande. A Igreja Católica, ela tem uma memória, ela tem registrado isso? Nós temos os livros tombo nas paróquias, e no passado eles eram cuidadosamente levados assim a sério no registro, porque os padres, os freis sabiam que aquilo ia se constituir depois como uma fonte de história para a caminhada da igreja na região. E aqui em Araçatuba, nós temos o livro tombo da Catedral. Ele foi iniciado em 1925. Porém, o Frei, deixa eu ver se eu me recordo o nome dele, Frei Félix, sim, Félix do Rio das Pedras. Os freis recebiam, quando entravam no convento, eles mudavam o nome e recebiam o sobrenome da cidade de onde eles vinham. Então, é Félix do Rio das Pedras, né? Tá, esse Frei Félix, ele tem registrado, então, desde 1925, o livro tombo, mas ele faz uma retrospectiva a partir de 1915. Então, ele cita aí nesse livro tombo alguns dados importantes do início da igreja em Araçatuba. Então, nós temos na diocese, e aqui em Araçatuba especialmente, esse livro que é uma fonte de dados históricos para a cidade e da vida da igreja também aqui na região. Tá certo. Bom, o que se diz também na história, a nossa primeira capela, então, construída em Araçatuba, foi a Capela de Santo Onofre. Foi a Capela de Santo Onofre e foi devido, isso está registrado no livro, o casal que tinha o Hotel Noroeste, aqui em Araçatuba,
O nome dela... O senhor tem data também, Dom Sérgio, que a gente se lembra? O nome desse casal, ela chamava-se Maria Consuelo Pacheco. Sim. E ele Benedito Pacheco. Ela que era devota de Santo Onofre. E eles mandaram então construir essa capela dedicada a Santo Onofre. E ela foi feita a bênção da capela no dia 25 de março de 1915. Ah, em 1915. E foi também celebrada a primeira missa pelo Frei Ricardo de Deno, nesse dia. Ele registra ainda quem celebrou a segunda missa, o Frei Lourenço, e depois a terceira missa, o Monsenhor Ferrari. Veja que interessante assim, a preocupação em transcrever esses primeiros dados, que são dados importantes da história da igreja aqui em Araçatuba. Isso está registrado no livro tombo da agora Catedral Nossa Senhora Aparecida aqui de Araçatuba. Tá certo. Existe, Dom Sérgio, assim, talvez comentários, né, que nem sempre verídicos, de que houve uma mudança. O padroeiro era Santo Onofre e depois mudou-se para Nossa Senhora Aparecida. Depois, porque dizem Santo Onofre é o padroeiro no caso das pessoas que bebiam, e isso não ficava muito bem, pelo menos é o que se fala. Será que é isso mesmo que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, foi assim um exagero de superstições e assim um desvio de devoção a Santo Onofre. Então havia muitas pessoas que traziam a pinga e colocavam ali junto da capela. Então houve certos exageros. E em virtude desses exageros é que foi depois mudado o padroeiro dessa capela. E aconteceu em 1921, vejam bem. Já é de 21. São 6 anos depois, pouco tempo. Né? Certo. Mas Dom Lúcio Antunes de Souza, que era o bispo de Botucatu, ele veio fazer uma visita pastoral e certamente terá ouvido dos padres que atendiam a região aqui esses exageros, e para evitar que se desviasse assim uma devoção salutar, né? Então foi mudado o padroeiro para Nossa Senhora Aparecida, e que está até hoje. Desde essa época, então? Desde essa época, desde 1921. Tá certo. Que a paróquia, na verdade, ela foi erigida em 1925. Paróquia? Como paróquia, mas a capela já tinha essa dedicação a Santo Onofre, que depois foi mudado para Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, quando a gente diz como paróquia, Dom Sérgio, significa que aí passa a ter um padre permanentemente? A paróquia, quando ela é instalada, ela tem todos os encargos já os encargos oficiais assim do serviço ao povo, né? É a garantia já da presença permanente de um padre que vai orientar todos os trabalhos litúrgicos, pastorais ali naquela área, naquela paróquia. E a instalação da paróquia deu essa garantia também de uma presença mais efetiva da igreja aqui em Araçatuba. O senhor nos dizia anteriormente à entrevista que também data logo do início da fundação do nosso município a vinda de outras religiões, os evangélicos, espíritas. É o que nós encontramos nos registros. Eu conversei muito com o padre José Carlos Guabiraba, que hoje é o cura da catedral, nosso pároco na catedral. E ele é formado em História e tem um interesse muito grande também em acompanhar os dados da história da igreja em Araçatuba. E ele, claro que através também de informações, de relatos históricos, ele enfatizava essa presença desde o início já dos espíritas, do espiritismo, da igreja metodista, que acontece ali em 1914, 1915, 1916. E é interessante a gente perceber na história de Araçatuba que essa presença religiosa ela é muito importante e ela é ausente de conflitos. Ela se dá assim num respeito mútuo entre as religiões que vão se instalando e vão orientando o povo, de modo a contribuir de modo saudável, salutar, né, ao desenvolvimento da população aqui na região.
Inclusive em fotos históricas a gente vê duas belas igrejas, que se não me engano é a Metodista e a Igreja Católica, eram bem próximas uma das ali na outras, praça, ali né? na praça. Isso, né? exatamente. Agora a nossa igreja, infelizmente, a antiga igreja, que era muito bonita, ela acabou demolida e hoje tem um prédio mais moderno, diferente, né? A arquitetura dessa nossa catedral é moderna, né? Eu não cheguei a ver em foto a igreja antiga, que não era catedral ainda, né? Que não era diocese aqui. Mas com certeza seria a catedral da diocese após a instalação, como foi colocada essa como catedral. Tá certo. Agora, Dom Sérgio, a gente falou em Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira hoje de nossa cidade. Um dos grandes devotos de Nossa Senhora Aparecida foi Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, que também é lembrado até hoje pela história como realmente um dos grandes sacerdotes que passaram aqui por Araçatuba, né? Sem dúvida, o Monsenhor Vitor Mazei é, com certeza, da história da igreja em Araçatuba, a figura mais importante. E, segundo os relatos, a gente vê que é, sobretudo, em vista das obras sociais que ele desenvolveu na região aqui. Há muitos relatos, fotos, né, que comprovam esse empenho dele em favor das populações, das pessoas mais pobres, mas sobretudo no sentido de dar o amparo necessário a toda a população. Então, por exemplo, o Centro Social São José, o Asilo São Vicente, a creche Santa Clara, a Casa da Criança, o albergue lá do Bom Jesus, são obras que tiveram esse empenho do Monsenhor Mazei. E é interessante que ele, na elaboração ou no incentivo dessas obras, ele criava as associações e dava uma certa autonomia, né, para que elas deslanchassem, que elas de fato cumprissem a sua missão, realizassem a sua tarefa para a qual estavam constituídas. Talvez por isso mesmo ele também é bastante reconhecido, uma personalidade de destaque na história de Araçatuba. Existe uma igreja muito bonita, um prédio muito bonito aqui em Araçatuba, que é a igreja de São João Batista, né, ali no bairro de São João. E o senhor me falava também da presença dos salesianos, foram eles que construíram? Então, ao longo da história de Araçatuba, chegam também os religiosos. Aqui em 1949 chegaram os salesianos, depois já estavam aqui os capuchinhos, né? Depois vieram os claretianos, aqui da Igreja Paraíso. Os claretianos já estão há 50 anos aqui em Araçatuba. As Apóstolas do Sagrado Coração, mas os salesianos têm na pessoa do padre Francisco Cercen, que se destaca na história de Araçatuba porque ele é que acompanhou a construção da Igreja São João, que é uma igreja belíssima. Exato. E ela é uma réplica de uma igreja da Iugoslávia, né? Ele se baseou e construiu aqui. Construiu ali a igreja São João. Tá certo. Os salesianos também têm essa presença expressiva aqui desde 49 na diocese e na região toda, né? Essa presença, sobretudo na área da educação. Da educação, tá certo. Agora, a respeito ainda da diocese, né? Araçatuba tem a igreja daqui, o senhor disse, desde 1925, né, que se tornou paróquia, uma paróquia. Sim. E ela pertencia a qual diocese? Quando foi criada a paróquia, era a Arquidiocese de Botucatu, ou, na época, ainda Diocese de Botucatu. Depois foi criada, em 1926, a Diocese de Cafelândia. Então, Araçatuba passou a pertencer à Diocese de Cafelândia. Cafelândia foi sede de diocese até 1952. Como Lins foi se desenvolvendo mais, a sede da diocese foi transferida para Lins, em 1952. E até 1994, Araçatuba pertenceu para a diocese de Lins. De Lins. E em 1994, no dia 23 de março, é que o Papa João Paulo II criou
a Diocese de Araçatuba, em 1994. Falando um pouco de datas históricas, eu gostaria, se o senhor pudesse nos relatar a respeito de presenças importantes de prelados, pessoas que vieram aqui para Araçatuba, marcos realmente da história da Igreja Católica em nosso município. Eu destacaria pelo menos 2 momentos importantes para Araçatuba de eventos assim e da presença de prelados. Um fato ocorrido em 1941, com a presença de Dom José Gaspar da Fonseca e Silva, que era o arcebispo de São Paulo, e ele veio em Araçatuba para presidir uma grande celebração com os bispos do estado de São Paulo, em preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, que ia acontecer em 1942, no ano seguinte. Então esse Congresso Eucarístico ele foi precedido de grandes celebrações, e uma delas aconteceu aqui em Araçatuba em 1941, com a presença do Dom José Gaspar. E um outro momento importante na história de Araçatuba foi quando se deu a instalação da Diocese de Araçatuba em 1994, com a presença de Dom Alfio Rapizardo, que era o núncio apostólico no Brasil na ocasião, e ele veio para a instalação da Diocese aqui de Araçatuba. Tá certo. Hoje, a gente tem a história marcadas por alguns momentos difíceis, até para a própria Igreja Católica, o período da ditadura militar, o problema de conflitos de terra em algumas partes do país. E normalmente a Igreja, como parte dessa sociedade, também sempre se manifesta. Hoje, Dom Sérgio, como bispo aqui de Araçatuba, nós vivemos um período tranquilo nessa nossa região? Nós vivemos ainda um período de um certo conflito. Ainda há ocupações de terra na região, há algumas regiões onde alguns assentamentos que já se deram, eles têm trazido benefícios para a região. Mas a gente sente que esse conflito ele ainda é latente, ele ainda é presente e requer da nossa ação pastoral uma atenção, um acompanhamento, a fim de que as pessoas no pastoreio nosso possam ter também o apoio, o incentivo, a ajuda naquilo que é para o bem de todos, para o bem da região, para o bem da população e para o bem também da igreja, evidentemente. Neste ano do centenário de Araçatuba, desde 1908, esse caminhar da igreja nesses tempos, nós podemos dizer que o nosso povo, como de resto o povo brasileiro, é um povo religioso? Sem dúvida. Eu sinto cada vez mais forte essa expressão religiosa do povo. A dimensão teologal, a dimensão teológica do ser humano, ela não pode ficar abafada, ela tem que se expressar. E a nossa sociedade, por algum tempo, ela reprimiu muito essa dimensão. E hoje, em escala mundial, isso se expressa profundamente e de um modo muito particular também no povo brasileiro e no povo da nossa região. Sem dúvida, e é uma necessidade, porque a expressão da fé ela é uma expressão, é o horizonte maior no qual a pessoa se expressa e é o que dá sentido também à existência do ser humano. A experiência da transcendência, a experiência do ser com Deus, me faz viver melhor também no relacionamento com os outros, com os irmãos, e me faz encontrar caminhos novos como realização, como pessoa, como ser humano. Ok, nós já estamos chegando ao final do programa, nós queremos agradecer a presença, o senhor ter aceito o convite para vir aqui conversar conosco e certamente essa nossa entrevista vai ficar aqui para os arquivos da memória histórica do nosso município. Muito obrigado, então, Dom Sérgio, pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e faço votos que esse trabalho, essa iniciativa da TV Câmara traga bons frutos para a história de Araçatuba, para a vida do povo, porque quando nós realmente
avivamos a memória, nós encontramos caminhos novos de realização e de bem para todos. Ok, nós agradecemos então a presença de Dom Sérgio Kchev, que é bispo aqui de Araçatuba. E estamos com isso encerrando mais um programa Araçatuba 100 anos. Nós agradecemos a sua audiência, obrigado e até lá.